para você ter sucesso na contabilidade como empreendedor, você precisa deixar de ser contador e precisa ser de fato um empreendedor. E o empreendedor, por exemplo, uma loja, ele se preocupa, por exemplo, com a atenção do cliente, se preocupa com o que faz sentido para ele, se preocupa em fazer uma comunicação que possa proporcionar um resultado na venda e tal. Quando a gente vai para o empresário contábil, ele tem uma dificuldade muito grande de entender isso, né? Primeiro porque ele está muito preso à parte técnica. Segundo porque ele tem uma visão muito técnica, então ele está preso à parte técnica, tem uma visão muito técnica. E no final das contas eu vejo você uma pessoa completamente não técnica, né? Como conseguir conciliar isso, uma vez que você não tem esse objetivo, talvez esse viés tão técnico, e você sabendo que nós lidamos com uma atividade muito técnica, né? Como que você faz para conciliar tudo isso? Então, vamos colocar em perspectiva. O fato de eu parecer não ser tão técnico não significa que eu não seja. Show. Você tem que ser muito técnico. Perfeito. Mas ser só técnico não ajuda. Não ajuda. Ser técnico é condição necessária, mas não é suficiente. Então, assim, eu me preparei, né? Você vê, até porque eu sempre gostei muito de estudar, fiz USP, depois fiz pós-graduação em matemática no ITA. Então, assim, eu fiz Berkeley, Chicago. Eu sempre fui estudar nos melhores lugares, estudei muito. Mas não significa que a minha linguagem seja, de alguma forma, ou arrogante ou longe do cliente. Então, isso sempre foi seu, isso? Eu sempre percebi, eu cresci no mundo de banco porque eu lidava com um produto que é muito complexo, que é derivativos. É tão complexo que ele quebrou a Sadia, quebrou a Perdigão, né, lá atrás, quebrou a Votorantim, né, e depois virou, por questões de derivativos, operações complexas, né, e eu aprendi desde muito cedo porque eu fui professor, né, meu pai era professor, eu fui professor, então assim, e Einstein falava isso, né, se você não consegue explicar algo que é difícil de uma forma simples é porque você não entendeu. Então eu sempre tive que me dedicar a explicar coisas simples. Eu sempre fazia o teste da minha mãe. Daí eu ia fazer uma operação super complexa no banco. A primeira pessoa que eu falava era para minha mãe. Que ela não entende nada. Se ela não entender, o dono da empresa também não vai. Eu vou falar aqui de um jeito que ele vai... Ah, entendi, você quer fazer isso. Perfeito. Aí quando ele trazia o time, o tesoureiro e tal... Aí eu discuti o quanto ele queria ser técnico. Né? E derivativo é muito complexo. Então eu entrava assim, em detalhe de precificação, de fórmula. Mas eu modulava a minha conversa de acordo com a minha audiência. Então se eu vou falar com o contador, eu posso ser mais técnico. Se eu vou falar com o público, eu não posso. Né? Então eu acho que era isso. Então eu criei uma reputação no mercado, porque eu fazia operações complexas, mas de uma forma muito simples. Eu explicava de uma forma muito simples. O por detrás da cortina era super complexo. Mas o cara, se eu for entrar naquele meandro, ele não vai conseguir. E na contabilidade é a mesma coisa. Tem muita coisa complexa, mas você tem que explicar de forma simples, senão você não consegue vender. Né? Uma vez eu vi assim, o Fred Astaire falando, você pega um dançarino bom, ele faz parecer que aquele é simples. E só quem é dançarino sabe o grau de dificuldade que é determinado movimento. Mas ele faz parecer simples. Então, esse acho que é o grande truque. Né? Não é você ficar falando, olha que eu levanto o pé aqui e tal. É você fazer com que todo mundo... É simples, só que o cara vai tentar fazer, não consegue. Mas no dia a dia... Na medida que você escala o seu negócio, você tem outras pessoas que vão ter que fazer esse atendimento que, na verdade, você já não consegue fazer mais. Sim. E como é que você faz para que essa mentalidade ela se permeie dentro do time? Então, o desafio todo, acho que é você perenizar o seu negócio, né? Você transformar ele com que as pessoas comprem a mesma ideia. Então, eu bato muito essa tecla lá no escritório, né? Eu tento explicar para eles, não existe uma sala minha lá, a gente senta todo mundo junto, as conversas eles escutam, as broncas que eu dou eles escutam, né? Os elogios também, mas como eu tento fazer isso, né? Por exemplo, então eles me escutam falando, e eu falo, tá vendo aqui isso aqui? Por que isso aqui é importante? E depois eu falo assim, vamos fazer aqui um recap da conversa, Por que eu falei tal coisa? Por causa disso.
eles não estão treinados, né? Aquilo. Então, tudo para eles falar, mas será que funciona? Eu falei, cara, acredita que funciona. Funciona em qualquer negócio. E aí, você vai treinando, você vai educando o time, né? Eu falo assim, primeiro eu quero pegar gente que seja mais inteligente do que eu. Né? Então, eu falo assim, o importante nessa coisa de time é você contratar caráter, ainda que você precise ensinar habilidade. Então, você contrata as pessoas com a atitude correta, com caráter, e aí você ensina habilidade. Né? Então, se a pessoa estiver disposta a aprender uma forma diferente de ver as coisas, a gente senta lá e vai passando isso para ela. Então, eu já começo a perceber que tem gente no meu time, que vem outras pessoas que chegam ou vêm fazer estágio. Eu sentado da minha sala, ali da minha cadeira, eu já começo a ouvir. Não, você tem que fazer assim, é assim, tá vendo? Presta atenção nisso. Por quê? Porque ele já ouviu de mim. Então, é uma questão de treinamento. Não adianta eu simplesmente delegar. Então, eu tenho que formar times embaixo de mim muito bons. E eles, por sinal, cada vez melhores. Né? Tanto que tem que chegar um determinado momento que eu vou chegar para o quarto, quinto nível, vou fazer uma pergunta que eu não sei a resposta, mas ele tem que saber. E eu acho que é esse o negócio. Agora, eu consigo fazer leitura de cliente, eu consigo falar, tá vendo como que a gente tem que lidar com esse tipo de situação? Porque às vezes liga cliente nervoso, não sei o quê, por diferentes razões. Como que a gente lida com isso? Né? As pessoas levam muito pro pessoal, acham que é um problema, né? Ah, ele gritou comigo e tal. Você tem que ensinar um pouco da inteligência emocional, que as pessoas não têm. Né? Então, não é que não tem, elas não foram treinadas para ter. Né? Então, não adianta, assim, o que eu percebo do contador, assim, você pega muito contador que ele é inteligente intelectualmente e analfabeto emocionalmente. Porque ele não treinou a inteligência emocional. Ele não treinou a empatia de sentar do lado. Cara, me explica o que te incomoda. O que a gente faz de errado? É a linguagem do e-mail? Assim, até coisa de e-mail, eu falo pro meu time, cara, lê isso, eu faço o teste do amigo. Quando eles vão escrever um e-mail, né? Eu falo assim, esse e-mail, você mandaria pro seu melhor amigo? Aí o cara fala, não. Então você não vai mandar. Isso para você vê que é desafiador. Porque assim, a gente pega, se eu pego um menino lá, um estagiário, é fácil de ensinar. Ele não vem com vício. Sim. Eu pego um contador com 10 anos no mercado, tentando, né, se posicionar e tal, você vai falar algumas coisas para ele, ele acha que não, né, eu sempre fiz diferente. Eu falei, cara, você sempre fez diferente e não deu certo. Mas você tem que ter humildade para entender, cara, eu tentei e não deu certo, deixa eu fazer algo diferente. É complicado às vezes quando você pega. Então assim, eu procuro pegar gente, independentemente da idade, cabeça aberta para aprender. Porque eu falo, o pior burro é aquele que não quer aprender, independente do grau de ensino. Mas se o cara quer aprender, é fácil ensinar. Se eu focar nisso daqui, eu já vou ser melhor que 99% dos contadores. Sem saber de contabilidade, hein? Eu descobri o seguinte, que é muito mais sobre relacionamento, né, e foco no cliente do que sobre tecnicidade.